amores, bem-vindas a mais uma aula aqui no canal Crochês da Letícia. Você vai aprender comigo hoje essa saia, que é a mais simples que eu vou ensinar aqui na vida pra vocês. E que tem esse efeito lindo que parece um tecido rústico, tá? Ela aqui eu fiz com a técnica chamada tartan, porém quando eu era criança o nome dessa técnica era crochê tecido. Que eu aprendi inicialmente com essa revista super antiga da Pinguim, que não tem mais nem capa. Mas aqui, ó, ele fala aqui sobre crochê tecido. E a técnica que está sendo ensinada aqui é a que passa a agulha, tá? Com o fio, que também é possível fazer dessa forma e também dá peças super lindas. E eu ainda quero fazer para vocês também desse tipo. Eu já fiz para fazer casaquinho para boneca, quando era criança. E aí, depois de adulta, eu aprendi essa outra técnica que eu tô ensinando pra vocês hoje, pra essa saia, tá? E que eu vinha planejando isso há muito tempo, sem ter tempo de executar. Fiz até uma mostrinha pra ficar aqui, pra eu não esquecer que eu queria fazer isso. Inclusive com o padrão mais ou menos que eu queria. Não exatamente com as mesmas cores eu consegui fazer, porque eu não tinha mais as mesmas cores. Eu trabalhei aqui com um barbante, tá? Esse daqui, que muita gente já viu trabalhando aqui em outras peças. Ele é um barbante especial, um pouco mais fino do que a Anne, mas ele fica equivalente quando você trabalha com agulha 1,75, tranquilamente, tá? Eu trabalhei aqui, pra começar, o tamanho do quadril. É o tamanho do seu quadril, não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar com ponto com ponto grade, então é muito fácil de você adequar aí para qualquer tamanho. E foi 220 correntinhas, tá? Que é a mesma quantidade de correntinhas que eu trabalho vestido ou que eu trabalho qualquer outro tipo de saia com Anne ou com Camila Fashion. E é a mesma quantidade que eu mantive para aqui, tá? Para fazer a comparação aí de quantidades de novelos, tá? Eu creio que de 2 a 3 novelos de Anne ou de Camila Fashion para você estar fazendo a sua saia, tá? Porque a parte que trabalha toda essa parte da saia, ela não gasta muito, mas ela vem todo esse tecimento aqui. Então, como eu não utilizei os outros como base, eu trabalhei com isso aqui, eu acho que eu gastei uns 2,5 por aí, tá? Porque ele ainda tem muito aqui. Então, você precisa de sobras para fazer os detalhes laterais. Precisa aqui de elástico, eu utilizei um de 3 centímetros, porque eu não gosto que fique apertando e marcando a cintura, machucando, tá? Você vai colocar o elástico que achar melhor. Você não precisa nem de 1 metro de elástico, bem menos, tá? Para tamanho P, 65 centímetros, para tamanho M, 72 centímetros, para tamanho G, 80 centímetros. Agora, como eu dei uma engordadinha aí com esse negócio de quarentena, eu aumentei 6 centímetros, 4 centímetros no elástico, ficou com 76. De 72, eu cortei 76 e utilizei aqui para fazer a minha cintura, tá? Para eu não ficar, né, sufocada, machucando, porque não é legal ficar um negócio ali apertando o seu pé da barriga. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Me diga lá no comentário o que é que você achou dessa saia, se você gostou, se você vai fazer. E se você é nova por aqui e gostar do meu método de ensino, te convido a ficar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos para a aula? Então, estou aqui com minha linha, minha agulha 1,75 e nós vamos estar começando agora. Vocês viram lá na parte introdutória que eu vou trabalhar 220 correntinhas, porque é a quantidade que geralmente fica boa pra mim, pro meu quadril, tamanho M, tá? A depender da tensão do seu ponto, mesmo que você use tamanho M, pode ser que você precise de mais ou de menos correntinhas. E quem vai fazer tamanho P, ou tamanho G, ou GG, pode tomar por base também essa quantidade que eu fiz, e ir aí fazendo alterações. Pode, para quem vai fazer tamanho menor, tá diminuindo 10 e moldar aí, né, no caso fazendo 210 correntinhas. E aí se você achar que já fechou no seu quadril, que ficou bom, que não ficou muito folgado, é o seu tamanho, tá? Mas se você, por exemplo, usa tamanho M e ficou grande ou pequeno, você também vai modificar aí, colocando mais 10 ou diminuindo mais 10. A mesma coisa para outros tamanhos. Vai acrescentando de 10 em 10 até chegar ao tamanho que feche no seu quadril e que fique bom para você, tá bom? Então é isso. Vou fazer minhas 220 e já retorno. Então, meninas, estou aqui com 220 correntinhas feitas, tá? Nós precisamos fechar agora em círculo. Você vai estar puxando aí a sua correntinha e verificando se ela tá toda viradinha pra você, ó. Você vai aqui aos poucos, tá vendo? Vai olhando e vai virando, de forma que ela fique com a parte chata
toda virada pra frente, pra você. Pra então você fazer aqui a união dela em círculo. Se você não fizer isso, a chance do seu trabalho ficar torcido ao final é muito, muito grande, tá? Então, eu vou virando dessa forma aqui, até a última correntinha. Chegando aqui, eu introduzo minha agulha e vou fechar aqui um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou fazer mais uma de espaço, vou dar uma laçada na agulha, vou pular uma corrente de base e na próxima corrente à frente eu vou fazer aqui o ponto alto. Nós vamos trabalhar ponto grade, que nada mais é que correntinha de separação, pulo uma correntinha de base e na próxima correntinha à frente faço o ponto alto. É só isso, essa é a saia mais simples que você vai fazer na vida. Porque todo o trabalhado nela está, na verdade, depois que você terminar toda essa parte aqui de crochê em ponto grade. Antes do nosso trabalho, precisamos fazer essa parte aqui, que é a base, tá? Então, agora eu só tenho que fazer isso aqui até o final da carreira. Te encontro aqui no final, só para te mostrar, tá? Como subir, caso você seja novata e não saiba, tá bom? Vamos lá? Onde trabalhei toda a corrente, cheguei aqui ao final, só tenho uma correntinha aqui na base. E você tem que prestar atenção para ver se ele não vai ter rodado, tá? Para você não unir torcido. Então, eu venho aqui, faço minha correntinha, vou contar 1, 2, 3, aqui na terceira eu introduzo minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu só tenho que fazer ponto sobre ponto. Subo 3 correntinhas, faço mais uma de espaço e venho pro próximo ponto à frente fazer ponto alto. É só isso, gente, que eu preciso ensinar pra você agora, tá? Você vai fazer esse ponto grade aí no quantidade que você quer o tamanho da sua saia. Só isso. Então, agora nós vamos aqui trabalhar o infinito e além com ponto grade, até ter todo o tamanho que você quer a sua saia, exceto pelo cos, porque nós vamos fazer no final, tá? Então, cos e barra será no final. Então, tudo que vem entre o cos e a barra, a altura que você quer a saia em centímetros é o que você vai trabalhar com ponto grade. Combinado? Então, é isso. Eu volto com vocês quando eu estiver aqui já com o tamanho que eu quero que minha saia fique. Tá bom? Vamos lá, então? Muito bem, então a minha saia tá aqui no momento com 42 carreiras, cerca de 33 centímetros de altura. Esse tamanho ainda tá muito curta pra mim, mas eu não vou estar encerrando agora, já começar o trabalho do tecimento aqui do tartan, tá? Eu vou agora trabalhar as aberturas laterais, de um lado e do outro. E para fazer a abertura lateral é extremamente simples, tá? Eu vou deixar aqui a emenda do trabalho para a primeira lateral. A partir daqui, eu vou iniciar a carreira, subo 3 correntinhas, mais uma, 4, e vou trabalhar a partir daqui. Esse daqui vai ser o primeiro ponto da parte da frente, tá? Nós não vamos mais dar a volta no trabalho. Nós vamos e voltamos até esse ponto sempre. E lá do outro lado, você vai aqui, ó, estender o seu trabalho certinho, tá? Pra você marcar aqui até onde ele vai. Então, aqui na minha, ele vem até aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir até esse ponto aqui. E vou voltar até o de cá. Que eu comecei, tá? Vou fazer isso, ida e vinda de um lado e do outro. E isso vai formar as aberturas laterais. Você não é obrigado a fazer se você não deseja que a sua saia tenha fendas laterais, tá? E o tamanho dessa fenda vai depender da sua vontade de trabalhar e da quantidade de fio que você tiver. Você pode, inclusive, fazer ela longa com essas fendas laterais, que vai ficar um arraso. Então, agora eu vou trabalhar aqui até o outro lado e volto pra mostrar pra você, tá? Assim, para que você consiga ver bem, tá? Então, ele vai ficar desse jeito. Você vai e vem aqui no seu trabalho, tá? O meu aqui deu 54 quadros. Na parte de trás também vai ficar com 54 quadros, sendo que esse quadrinho aqui, ó, imediatamente ao lado, você não vai trabalhar ele, só vai vir até aqui a lateral dele.
E cá do outro lado também, tá? Vai ser assim que vai funcionar aqui. Quem trabalhou a mesma quantidade que eu trabalhei, já sabe, 54 quadros para um lado, 54 quadros para o outro, ok? Para quem tá trabalhando mais pontos ou menos pontos, vai ser quantidade diferente, é óbvio. Cabe a você aí dividir certinho, precisa ficar a mesma quantidade de pontos ou de quadros de um lado e do outro, para que fique legal o seu trabalho, tá? Então, agora eu só tenho aqui, já cheguei aqui ao meu ponto, não vou mais caminhar, porque eu vou trabalhar uma fenda, então só vou agora voltar. Aqui eu subo 3 correntinhas, mais uma, dou uma laçada na agulha e venho pro próximo ponto à frente, onde eu vou trabalhar, tá? Chegando lá do outro lado, eu faço ponto na terceira do início e subo a próxima correntinha. É extremamente simples. Quando eu terminar de trabalhar aqui o tamanho que eu quero para esse lado, porque ainda não sei se é frente ou costas ainda, tá? Eu volto, mostro, digo quantidades e aí começo a outra parte, tá bom? Vamos lá, então? Tô aqui, tá com cerca de mais ou menos 41 centímetros, tem 12 carreiras trabalhadas. Você pode trabalhar aí a quantidade que você desejar. Como eu disse, se você desejar até longa, pode fazer. E eu acredito que vai ficar assim, lindíssima, longa, só que eu não vou ter tempo de fazer longa. Então, vou fazer a saia mais curtinha mesmo. Só que pra mim não vai ficar exatamente curta. Eu sou baixinha, tá? Então, 41 centímetros, mais a pala que a gente ainda vai fazer pra colocar o elástico, vai ficar um tamanho bom. Vai ficar decente. Agora, se você for mais alta, trabalhe um pouco mais. Aí, pra você, deve ficar mais curta. Vou aqui cortar a minha linha, porque eu não vou mais trabalhar aqui. Agora, eu vou trabalhar atrás. Então, já cortei aqui o meu fio. E vou reiniciar cá na parte de trás. Aqui atrás, eu vou deixar um tanto assim, tá? Vou vir aqui. Olha, lembra que eu lhe disse que eu não vou trabalhar até aqui? Eu vou deixar esse aqui livre? Então, eu trabalhei aqui, ó. E agora eu vou trabalhar a partir daqui, tá vendo? Aqui eu puxo minha linha, passo aqui por cima da agulha, porque é como eu costumo trabalhar, tá? Você vai trabalhar como se sentir mais segura. Pode fazer um nó aqui pra iniciar, se desejar. Eu aperto bem o início, ó, pra ele ficar bem fechadinho, e aqui depois eu faço um acabamento sobre ele. Vou fazer mais uma correntinha, que é de separação, e aí eu começo a trabalhar. Carreiras de novo, de ida e vinda, tá bom? E aí, eu vou trabalhar até aqui, certo? E volto, porque aqui, ó, já é a finalização, tá vendo as correntinhas? Então, só posso trabalhar até aqui, em cima desse eu não trabalho. Então, eu volto com vocês quando eu estiver aqui com mais 12 carreiras prontas, tá bom? Vamos lá? Eu já fiz aqui um lado, porque eu precisava testar as cores que eu escolhi aqui. Eu pensei inicialmente essas cores, porém, essa já acabou, essa já acabou. Não tenho mais nem um pouquinho. Então, eu peguei outras cores que eu tenho aqui em casa sobrando. Que é dessa Brunella, essa Camila Fashion e essa Anne 125. Então, foram elas que eu utilizei e é com elas que eu vou te ensinar. Eu vou começar pela laranja, porque é a cor que eu vou usar central, tá? Porque nós vamos fazer essas faixas aqui de 5, tá? Uma cor eu botei de destaque aqui. E as outras duas cores, elas são em par, para poder uma conversar com a outra e criar um padrão, tá? Você vai utilizar as cores que você julgar melhor. Então, eu vou começar por essa partezinha que é menor, naquele quadro que nós deixamos em branco. Então, como nós trabalhamos isso? Esse tecido do tartan aqui, tá? Eu dou uma laçada aqui na agulha, tá? Pra fazer o início. Fez aqui meu início, eu vou passar esse fio aqui por dentro, porque vai facilitar a sua vida aqui, tá? Então, vou passar ele aqui por dentro. Pega ele cá do outro lado. Pronto. Vou botar o meu novelo pra trás, pra eu ir puxando aqui por dentro da saia. Relaxe que parece complicado, mas não é.
Então, eu vou estar trabalhando com a agulha número 2, porque eu preciso que esse ponto fique solto, ele fique folgadinho, não pode repuxar o meu trabalho, tá? Vou aqui segurar o fio, e aí você vai vir aqui, ó, segurando sempre aqui por dentro. Eu vou estar trabalhando nesse aqui, ó, que foi deixado aqui, ó, temos de um lado e do outro. Esse é o central. Nesse central, eu vou trabalhar até em cima. Então, eu vou passar a minha agulha aqui dentro, vou encostar ele aqui, e o meu fio que tá aqui atrás, eu tô segurando, eu puxo a laçada aqui por dentro. E solto, olha, não aperte, pelo amor de Deus, solta a mão. Ó. Aqui no início tá melhor, porque você vai conseguir segurar aqui no trabalho e vai ser mais tranquilo. Agora, quando vai chegando lá pro meio, você não vai ter tanto esse controle aqui, ó, que eu tô tendo com o dedo, tá vendo? E aí, você vai ter que ter aí a sabedoria de continuar soltando a mão, soltando o seu dedinho, pra ele ficar assim, ó, bonitinho, tá? Então, você vai... Opa! Conversando aqui é complicadinho. Você só tem que seguir uma linha reta, tá? Até em cima. Opa. Solto aqui o ponto. Aí, ó. Pode ir segurando assim, ó. Pelo meio do caminho. Que é pra facilitar mais o seu controle, tá vendo? Agora, aqui um trabalhinho de concentração e paciência, porque você precisa subir aqui desse jeito, tá? Veja que o meu ponto, ele tá bem alongadinho, tá? Pra não encolher em canto nenhum, tá bom? Eu vou seguir aqui subindo em linha reta. Quando chegar aqui na parte de cima, eu volto com vocês pra mostrar finalizando. Aqui toda a extensão. Preste atenção se você fez uma linha reta certinha, tá? E aqui, ó, eu só tenho o último ponto pra fazer. Então, vou fazer esse último ponto. E aqui eu já posso cortar. Então, vou deixar uma ponta grande aqui pra não ter problema na hora de fazer acabamento no final. E aqui, ó, eu passo direto aqui por dentro, nessa parte de cima aqui. E puxo. Puxe bem. Tá finalizado aqui. Então, você vai começar tudo de novo. Já terminei com o meu amarelo, não tem mais necessidade dele. Agora, eu vou pegar o meu verde, porque vai ser a outra cor logo aqui ao lado do amarelo, que é o meu guia para não me perder. Então, vou deixar aqui um tanto para acabamento, tá? E vou fazer só a laçada inicial. Você já sabe que eu passo aqui por dentro de tudo o meu fio, que ele precisa ficar aqui na parte de trás, pra gente poder puxar ele aqui pra frente. Só que eu vou começar aqui, ó, na pontinha agora. Então, vou pegar aqui, vou segurar pra ele não soltar. Pego minha agulha 2 e nós vamos começar aqui, ó. Eu já coloco ele aqui. Ajeito aqui o ponto direitinho. Passar aqui minha agulha, e aqui eu vou iniciar o meu trabalho. Lembre-se sempre, deixe o ponto folgado. Tá bom? Então, é bem simples, tá vendo? Todos começam da mesma forma e encerram da mesma forma. Você vai aí distribuindo as cores de acordo com o que você desejar fazer. Tá bom? Você pode pegar alguma imagem de peça esportiva que tem essas faixas laterais para se inspirar nas cores, tranquilamente. Eu tô utilizando aqui cores que, além do que de ser as cores que eu tenho em casa disponível no momento. Opa, tô pegando aqui o fio amarelo. É também cores boas pro inverno, cores quentes. Cores que lembram um pouco o inverno, o cappuccino, o verde musgo, tá? E eu coloquei esse amarelo mais solar para dar energia, para dar um ponto mais de cor, tá? Já que toda a outra base da saia vai ser aquela cor meio terra, meio nude, tá? Então, para ter um ponto de cor.
Então, é isso aqui que eu vou fazer até lá em cima. Fica muito mais complicado fazer aqui com a mão entre a peça e o tripé da câmera. Eu vou fazer toda essa faixa de um lado e do outro. Para marrom é a mesma coisa, inicia e encerra da mesma maneira. Quando eu tiver com todas as cores aqui já terminadas, eu volto mostrando para você. E aí, nós vamos começar o trabalho que é só de fechamento do restante da nossa peça, tá? Então, meninas, eu julguei importante fazer logo um lado para poder mostrar para vocês como fica a comparação com o outro lado que ainda não foi feito. E principalmente, tá? Para falar um detalhe. Ele dá uma leve diminuída, tá? Em relação ao que você já fez. Mesmo tendo cuidado de deixar o ponto bem folgadinho. Meu ponto tá bem soltinho, bem comprido, tá vendo? Você não vê o ponto apertado nem encolhido. Porém, ainda assim, ele deu uma diminuída. E aí, o que é que você faz quando isso acontece? Se você teve todo o cuidado do mundo e ainda assim ele diminuiu, você vai dar aí uma puxada, tá? Pra ele dar uma soltada a mais e chegar pelo menos próximo ao tamanho original que ele estava. Puxa de ambos os lados, tá? Pode puxar com força, tenha pena não. Que é pra o ponto soltar. Tranquilo? Agora, eu vou começar o outro lado. Tem um lado inteiro ainda pra fazer. Deixa eu ver aqui onde foi que eu deixei o fio, tá aqui dentro. Você vai começar do jeito que quiser, tá? Vocês vejam que eu comecei e encerrei em todas as carreiras. Eu não fui e desci voltando, sabe? Eu acho que fica com aspecto bagunçado o ponto. Até possível fazer isso, sabe? Você ir, chega lá em cima, você vai caminhar com ponto baixíssimo e vai voltar trabalhando. Só que vai ficar um ponto para cima, outro ponto para baixo, fica um negócio desencontrado. Eu não acho que fica visualmente bonito. Eu acho que eu até desenvolvi um pouco de toque depois que eu tentei fazer isso e não gostei do resultado. Então, por isso que eu já tô falando, eu tentei. Porque facilitaria, tinha menos fios para fazer acabamento, mas eu não achei bonito. Então, eu vou recomeçar aqui. Agora, aqui no meio é só com a mesma cor, porque eu quero fazer a minha saia no estilo esportiva, tá? Outra época, se vocês quiserem, nós podemos usar essa mesma técnica para fazer um xadrez, uma blusa, uma saia, um vestido xadrez, por exemplo. Fica lindíssimo. Então, agora eu vou aqui, tá trabalhando, tá? Porque é só isso aqui que eu vou fazer. Tá fazendo os meus pontinhos para preencher a minha saia. E ela ficar com essa aparência de tecida, tá? Ficar uma coisa bem diferente, que é para quem olhar de longe, achar que você nem tá usando crochê, que é alguma outra peça de algum tipo de tecido rústico diferentão, sei lá. Então, eu vou terminar isso aqui. E aí eu volto, porque nós vamos fazer a nossa pala. Combinado? Então, tá toda tecida e vamos começar os acabamentos. Eu já comecei aqui, tá? E vou mostrar pra vocês como eu vou resolver os fios antes da gente fazer aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Pra tá protegendo isso aqui. Então, eu vou pegar de 2 em 2. Vou vir aqui, ó, e faço um laço. Depois disso, eu venho e faço um nó. Eu aperto bem esse nó, porque eu vou cortar muito rente, tá? Mas não de forma que ele encolha aqui e venha a apertar o meu quadril. Então, agora eu vou pro outro e eu vou fazendo isso de 2 em 2, tá? Fazendo os lacinhos. Faço aqui o lacinho. Aproveita para verificar se alguma finalização ficou folgada, para nessa hora também você tá apertando ela. Tipo essa daqui, ó, tá meio folgadinha. Então, já aperto ela antes de fazer aqui o meu nozinho, que é para proteger isso aqui, para que ele não venha desmanchar no futuro, tá? Depois que eu fiz os nozinhos, eu venho aqui e vou cortar, tá? Então, vou fazendo assim, você pode fazer ele inteiro e depois começar os pontos baixos, ou pode
e fazendo à medida que você for fazendo os pontos baixos, tá? Fica a seu critério. Então, vamos começar agora aqui, logo, a carreira de pontos baixos. Vamos começar agora a parte de pontos baixos, tá? Tanto faz aqui onde você vai começar. Posso começar aqui no meio, ó, desse ponto que nós fizemos, tá? Que de qualquer forma é um ponto isso. Então, venho aqui, passo minha linha, aqui, pego a laçada, puxo aqui, ó, é como eu costumo trabalhar, passando por cima da agulha, tá? E aí, depois puxando bem o início para ele ficar apertadinho e vou conduzindo aqui à medida que eu tô trabalhando já para fazer o acabamento dele. Você vai trabalhar como você se sentir mais confortável. Então, eu faço ponto sobre o ponto alto da carreira e ponto dentro aqui, ó, do trabalho que nós fizemos de cozimento aqui do nosso crochê. É como se fosse isso. Nós estamos trabalhando sobre ele, né? São pontos também de qualquer sorte. Eles lembram correntinhas. Então, agora é só fazer isso, olha. Ponto baixo sobre o ponto de base, ponto baixo no espaço que está com o nosso trabalhinho aqui do tartan. É só isso que eu tenho que fazer agora, cobrindo tudo, até para estar protegendo aqueles nozinhos que nós fizemos, tá? Depois disso, nós vamos trabalhar pontos altos. Então, vou dar a volta no meu trabalho dessa forma e te encontro aqui no final. Terminei de dar a volta, agora só tenho aqui que fechar com ponto baixíssimo e vou mudar de agulha porque na verdade já era para eu estar com outra agulha trabalhando. Só que eu esqueci e continuei com a 2, mas já era para estar trabalhando de novo com a 1,75. Isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo não, tá? Agora só vou subir aqui 3 correntinhas e trabalhar pontos altos. Vamos fazer algumas carreiras de pontos altos fechado, tá? Só ponto alto mesmo, você vai, volta aqui pro início, fecha aqui na terceira do início e sobe a próxima carreira, subindo 3 correntinhas, etc. Até eu ter o tamanho que eu preciso para o meu elástico. O meu elástico, ele tem 3 centímetros de largura. Existe elástico mais estreito que isso, você não é obrigada a trabalhar com um de 3 centímetros, tá bom? Então, se o meu elástico aqui, ele tem 3 centímetros de largura, eu preciso de uma faixa de pontos altos aqui de 6 a 6,5 até 7 centímetros, que é para eu estar abraçando ele e tendo uma folguinha aqui para costurar. Então, 7 centímetros vai ser o ideal para eu poder fazer isso, sem torcer, sem encolher o meu elástico, que eu quero que seja largo, tá certo? Então, como é que eu vou fazer aqui a costura? Eu vou virar ele para dentro, a minha costura será para dentro, e eu vou deixar um pedaço dessa faixa aqui sem costurar. Um pedaço mais ou menos assim, tá? Que é para eu passar o elástico aqui sem problema algum. Então, eu vou voltar aqui, ó. No início aqui, ó, dos meus pontinhos, eu vou prender nele e vou pegar aqui, pode ser nos 2 fios, tá? Pra ficar mais forte minha costura. Então, vou começar aqui. Qualquer ponto você pode começar, tanto faz por onde você vai começar, tá bom? Daí, eu venho de novo no mesmo lugar. Passo o fio, passo minha agulha por dentro do fio e vou fechar. Aí, a partir disso, eu venho aqui, ó, pego de um lado aqui e pego os 2 do outro. E puxo. Deixa eu puxar aqui o meu fiozinho, que a gente também já vai prendendo esse fio aqui dentro dessa costurinha que a gente tá fazendo. E já faz acabamento dele. Pego no ponto aqui embaixo e pego no ponto aqui em cima. Novamente, eu venho aqui no ponto. Vou pegar aqui o próximo ponto.
É só isso que eu vou fazer. Pego no ponto de baixo, pego no ponto de cima. Pego aqui no ponto de baixo, essas duas perninhas que ficam nele, tá? E pego aqui as duas laçadinhas do ponto de cima. Apenas isso. E ele vai ficar aqui bem costuradinho. Depois que eu terminar isso aqui, deixo uma parte dele aberto pra tá passando o meu elástico, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ele não vai aparecer a costura do outro lado. E eu vou ficar aqui, ó, com ele viradinho, tá? O meu cos, onde vai ser passado o elástico. Então, agora eu vou adiantar. Quando acabar a linha, você faz um nó, faz um encerramento e inicia de novo como eu iniciei aqui, tá? E aí, você faz acabamento do fio aqui por dentro. Esse fio aqui também eu vou fazer acabamento, que pode ser, inclusive, já dentro da costura que eu estou fazendo, tá? E aí, eu volto quando ele já estiver costurado com um pedaço aberto. É apenas um pequeno espaço aqui. E deixei ainda a linha aqui conectada para eu continuar a costura depois, tá? Já separei uma outra agulha aqui com o fio para eu poder fazer a costura do meu elástico. E o meu elástico já está aqui preparadinho. E eu enrolei aqui um pedaço de malha, de fio de malha, para poder proteger essa ponta, ele não ficar prendendo aqui, ó, e me atrapalhando. Agora, o tamanho do elástico, tá? Eu costumo usar esse padrão aqui, tá? Que isso aqui é pra biquíni de malha. Então, pra cintura, tamanho P seria 65 centímetros, pra tamanho M 72, G 80. Mas esse tamanho pode variar aí, tá? Porque é um tamanho padrão. E aí, existem entre M e G alguns tamanhos um pouquinho diferentes, que pode ficar um pouquinho mais apertado ou não pra você. Eu, por exemplo, uso o tamanho M, não vou usar 72 centímetros. Eu tô aqui com 76 centímetros de elástico, tá? Ou seja, eu botei 4 centímetros a mais do que tá pedindo aqui, porque é o que vai ficar confortável pra mim. Se ficasse com 72, ia ficar um pouquinho apertado, porque eu dei uma engordadinha. Mas também eu não chego a 80 centímetros de elástico, pra também não ficar aí depois folgado em mim, depois que eu perder algum peso. Então, tô aqui com 76 centímetros de elástico, que eu vou estar passando aqui dentro, tá? Agora, eu só tenho que passar ele aqui esse Missy grampo de cabelo. É só isso que eu tenho que fazer agora. E aí, à medida que ele for correndo aqui, vai faltar elástico, porque o elástico é menor do que o que eu trabalhei no crochê aqui. Aí você vai encolhendo a parte que você já passou aqui, pra depois você não tá fazendo trabalho perdido aí, ele tá saindo de novo, entrando por um lado, saindo pelo outro, tá? Então, eu vou adiantar aqui, volto com ele já passadinho. Terminei de passar, tá? Agora, só temos que costurar o nosso elástico. Eu vou tirar isso aqui, que é pra poder tirar o meu grampo. Então, agora eu só tenho que passar aqui um pedacinho aqui por cima, tá? Uns 2 centímetrozinhos, mais ou menos. E aí, eu venho aqui com minha agulha e uma linha, já feito um nozinho na ponta, e vou costurar. Vou costurar várias vezes, pra ele ficar uma costura bem forte e não soltar com o tempo. Se você tem máquina de costura e sabe utilizar, você pode estar fazendo essa costura na máquina, que vai ser infinitamente mais rápida, tá? Bem facinha essa saia, fala sério. A parte mais demoradinha dela realmente é a parte que nós trabalhamos o tartan, que seria a parte que seria
um pouco mais complexa, entre aspas, porque é bem simples também de fazer. E você pode criar infinitas coisas. Então, eu vou aqui adiantar, você já entendeu como funciona essa parada. E aí, eu te vejo lá na parte de baixo, tá bom? Para darmos continuidade aí. Vamos lá? Então, para iniciarmos o acabamento aqui de baixo, eu preciso fazer isso primeiro, olha. Juntar as pontinhas, dar um lacinho, um nozinho, igual nós fizemos na parte de cima, e depois cortar rente, tá? Que é para nós continuarmos aqui. Então, você só vai pegar aqui 2 desses, começa aqui pela ponta, você pode inclusive já fazer aqui, ó, o de finalização, juntos também. E aí, você vai unindo um a um aqui e vai cortando, que é para nós depois virmos trabalhando aqui a carreira de pontos baixos, ó. Posso fechar bem juntinho aqui, tá vendo? E depois fazer o nó. E aí, é só cortar rente, porque nós vamos fazer aqui a carreira de pontos baixos em cima. Então, vou fazer isso agora e já volto para começarmos os pontos baixos. Então, já fiz isso, tá? Em toda a borda, ficando apenas o que sobrou, que não tinha um par para unir. Aqui, ó, tinha a finalização, quando foi separada as partes, né? Ou melhor, início, né, da outra carreira. Só dessa parte aqui. E aí, eu também liguei a esse daqui. Porém, o do outro lado não tem um equivalente. E ele vai ficar sozinho, e aí nós vamos ter que conduzir. Os que não tem par, nós vamos também fazer o acabamento, mas não da mesma forma, tá vendo? Ele tá aqui, eu não cortei rente. Eu vou conduzir ele por alguns pontos, por dentro dos pontos baixos. Então, agora eu posso iniciar, vou iniciar aqui nesse cantinho, tá? Que é no primeiro ponto. Sobre ele aqui, o primeiro ponto da carreira, eu vou estar começando. Então, aqui, eu puxo a laçada. Tá bem apertadinho aqui, porque nós apertamos bem esse ponto. E aí, agora, eu faço 1, 2 correntinhas. Vou puxar essa primeira, veja como ela fica pequenininha, apertadinha. Agora, aqui é só trabalhar. Então, eu venho aqui, ó, no meio de onde eu fiz aqui o meu trabalhadinho e vou fazer o meu ponto. Venho sobre esse ponto, também vou fazer um ponto. Novamente, pegando dentro aqui, eu faço um ponto. Sobre o ponto, ó, não perco o ponto, tá? Pra você não tá diminuindo o ponto aqui e apertando a parte de baixo da saia. Então, vai fazendo aí com cuidado, devagarzinho, com atenção, para o seu trabalho ficar bonitinho, com acabamento legal, tá? Eu vou fazer até chegar a outra ponta. Quando chegar a outra ponta, para subir aqui, eu volto com vocês. Já fiz toda essa parte aqui, cheguei aqui ao final dessa carreira, né? Dessa partezinha, e eu preciso descer. Então, eu vou ajeitar aqui, ó, o meu pontinho para ele ficar mais próximo aqui, porque aqui são 4 correntinhas, tá vendo? Ele tava meio de lado aqui, e isso não pode acontecer. Deixa eu ajeitar melhor aqui, que ele para ele ficar bem encostadinho aqui na correntinha dele e liberar a correntinha, ó, puxei de novo. Pronto. Então, aqui dentro dele, do meu pontinho verde, eu faço aqui o ponto baixo. E sobre essa correntinha, ó, 1, 2, 3, na terceira do início, eu introduzo minha agulha. E aí, ó, eu já vou estar conduzindo esse fio verde para fazer acabamento dele, tá? Então, ele sempre vai estar aqui comigo por alguns pontos. Para eu poder virar, eu vou fazer aqui mais 2 pontinhos baixos, pra gente estar virando aqui para a parte da lateral, que nós também vamos trabalhar com pontos baixos, novamente no mesmo lugar, para você fazer a curvinha. Então, agora eu vou fazer um ponto no espaço, um ponto entre as carreiras.
Se para você, para atenção do seu ponto, isso estiver ficando volante, criando babado, você diminui apenas para um ponto entre esse daqui das carreiras ou dentro desse espaço. Você vai avaliar como vai ficar melhor para você, tá? Adeque isso à atenção do seu ponto. O importante aqui é que ele não fique embabadando, nem fique repuxando. Então, agora eu vou adiantar e te encontro aqui nessa parte para passar para o outro lado. Já fiz toda essa parte aqui. Fiz aqui até esse espaço, só falta essa parte aqui em cima. Então, aqui eu vou fazer em cima do ponto. Vou fazer dentro dele. E vou conduzir também esse fio amarelo aqui por alguns pontos e depois eu corto o excesso de linha, tá? Deixa eu ajeitar aqui o meu trabalho. E venho fazer aqui nesse outro ponto, tá? Depois disso, eu volto a trabalhar como eu tava trabalhando cada outro lado. Ponto no espaço, ponto entre uma carreira e outra. Até eu chegar ali embaixo, onde para fazer a curva, novamente eu vou trabalhar 3 pontos baixos no ponto da quina, tá? Da mesma forma que você fez do lado de cá, você vai fazer desse outro lado. E vai seguir com pontos baixos, tá? Contornando tudo, passando aqui pelo outro lado também, até voltar novamente para o início. Então, eu vou estar fazendo isso agora, bem simples, e eu te encontro aqui no final, para dizer o que é que nós vamos fazer depois, tá? Então, já dei a volta no trabalho todo. Aqui nesse meio, eu não vou trabalhar mais nada, vou deixar apenas assim, tá? E aqui na parte de cima de cada lado é que eu vou trabalhar algumas carreiras de meio pontos altos. Então, vou fazer aqui nesse ponto inicial, no pezinho dele, mais outro ponto e mais um terceiro para eu poder fechar, porque tem que ficar igual ao outro lado. Vem aqui na correntinha. Opa, deixa eu ver aqui se eu tô enxergando direito. E vou fechar. Menino. Aí. Pronto. Então, eu vou trabalhar agora, tá? Carreiras de ida e vinda aqui em cima. Só que eu preciso trabalhar aqui. Acho que eu vou puxar ele pra cá. Porque ele tem que vir aqui bem pro cantinho, ó. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Ele tem muitos fios, essa linha. Subo aqui 1, 2 pontos, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, e faço meio ponto, tá? E aí, agora eu vou trabalhar até lá o outro lado, sempre assim, laçada na agulha, introduzo no próximo ponto e faço metade. É um pontinho rapidinho de fazer. Creio que 2 ou 3 carreiras sejam suficientes para o que eu quero. Só que ainda vou testar se realmente vai ser suficiente, tá? Então, eu vou trabalhar, vou vir até aqui, o outro lado, venho até o cantinho, tá? E volto. E aí, eu volto depois para mostrar para vocês como é que ficou aqui. Se eu gostei e se eu vou replicar pro outro lado, porque pra mim até o momento é novidade. Vocês que já viram o futuro já sabem o que é que eu vou fazer, tá? Então, vou terminar esse lado aqui pra mostrar pra vocês. Então, muito bem. Fiz apenas 3 carreiras mesmo de meio pontos altos, tá? Aqui ao final, depois que eu terminar tudo, vou passar um ferro pra ajeitar bem todo o trabalho, todas as costuras, tipo como se faz em costura, tá? É importante também você fazer aqui no crochê para ajeitar bem os pontos. E aqui depois eu só faço o acabamento aqui por dentro. Quem quiser pode fazer uma repetição aqui da sequência de cores, tá? Que foi usada nas laterais. Mas eu vou deixar a saia só assim, uma saia bem sequinha, bem simples, para você compor looks modernos, tá? E aí você poder colocar uma blusa que seja um pouco mais detalhada, um pouquinho mais chamativa. É importante que uma das peças
do look, ele seja mais sóbrio, que você possa brincar mais com uma outra, por exemplo, a parte de cima. Então, eu vou agora fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Só venho aqui, ó, bem no iniciozinho, bem aqui no cantinho. E onde foi que eu deixei minha linha agora? Santo Cristo. Deixa eu pegar aqui. Eu sou aquele tipo de pessoa que não perde a cabeça porque não pode soltar. Graças a Deus. Deus é sábio. Então, agora eu só tenho aqui que tá iniciando novamente. Puxo aqui o meu fio, passo por cima da agulha e subo 2 correntinhas. Opa, pelinho de gatinho. Aí aqui eu volto, puxo bem, aperto, dou uma laçada na agulha e vou trabalhar os meios pontos aqui. Então, vou até o final, volto trabalhando carreiras de ida e vinda, 3 carreirinhas no total, e minha peça vai estar encerrada. Aí você pode estar colocando um forro. Eu ainda vou procurar aqui um tecido de forro para estar utilizando. Você pode usar um forro que seja solto, tá? Aí você pode estar até comprando uma anágua para usar como forro. Tem algumas com material bem bom, que vende nessas casas de roupa íntima mesmo. Ou você manda fazer, ou caso você tenha, sabe costurar, você mesmo faz, usando um tecido de forro, na mesma cor da linha principal que foi trabalhada. E aí, vai costurar aqui, ó, nessa linha, que também já foi costurado aqui a nossa pala, tá? Então, essa foi minha aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você faça muito sucesso com sua saia. Me diz o que é que você achou dela, se você teve alguma dificuldade ao fazê-la. E, claro, né, se você gostou da aula, te convido a ficar. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Terei muito prazer em ter você aqui comigo e eu ajudo de maior boa vontade todo mundo que me procura, tá? Quiser ficar mais pertinho de mim e ter aquela amizade gostosa, é só me seguir lá no Instagram, @crochês da Letícia. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!